abro o programa de hoje com ela, que eu adoro, inclusive fiz a chamada ontem, tava louca já pra falar desse assunto, porque é aquele assunto que eu sei que você que tá do outro lado tem a mesma empolgação que eu aqui desse lado. Falar de dieta bacana, falar de estratégia, né? Tem muita gente que estava há pouco aqui no estúdio, uma das meninas, Carol, estacionei, efeito platô. Gente, tá tudo ligado. E aí a gente convidou essa super nutricionista que é Vi Falcão. Bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Você sabe que eu descobri outro dia que você veio que era Vitória. É Vitória. O seu nome, que é tudo Vi, e aí descobri a Vitória. É Maria Vitória, mas Maria eu sou Vitória. É? Mas o Maria é lindo, hein? É lindo, eu também acho. Nossa, se eu tiver uma filha, ela vai ser Maria, com certeza. Já fica a dica. Já fica a dica. Bem-vinda, Vi. Muito obrigada. Olha, o assunto de hoje é a estratégia de emagrecimento com boas gorduras. É possível emagrecer com esta estratégia? É muito possível, muito saboroso muito diferente do que todo mundo sempre falou, porque rolou o quê, Ká? Nesse meio tempo, com toda essa indústria, com todo esse movimento dos alimentos, as pessoas passaram a ter muito medo de gordura. Sem dúvida. Passaram a condenar um pouco e tiraram muito a gordura das dietas. Então elas começaram a consumir mais o quê? Mais carboidrato. Muito mais. Então a base alimentar das pessoas acabou se tornando o quê? Carboidratos ao invés das gorduras. Só que quando a gente está falando de dietas com gorduras, a gente está pensando no quê? Em gorduras naturais. Certo. Então em gorduras tão provenientes nos alimentos, e não aquelas de adição. Então não é, vamos comer um bolinho frito. Tá. Ou vamos comer, vamos jogar óleos vegetais. Isso não tem como a gente colocar, porque aí a gente perde um pouco de saúde, não pensando só em emagrecimento. Então a estratégia, a gente vai colocar aqui alguns grupos dessas gorduras e quais estão nesse grupo de gorduras boas, que você já vai explicar, e as quantidades, até porque a gente vai falar que pode ser um pouco mais, mas o quanto mais? Tem limite? Tem limite. Tem limite, a gente não pode sair abusando, porque senão a gente também acaba virando o quê? Gordura. Então, a gordura que a gente come não necessariamente é a gordura que o nosso corpo vai armazenar. Tá. Porque as gorduras, se a gente for pensar até no processo de emagrecimento, elas fornecem muita saciedade. 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato ou de proteína tem 4 calorias. Tá. Então vamos pensar num prato com um pouco mais de gordura. Ele é mais calórico? É, mas você não vai aguentar comer tanto quanto um prato de macarrão. Perfeito. Não porque é? ela vai dar mais saciedade, mais rápido. Exatamente. Tá. Exatamente. Fora que o esvaziamento gástrico, ou seja, a forma que ela é digerida é muito mais lento. Então, além de te fornecer mais saciedade, ela vai ficar no seu corpo por muito mais tempo. Entendi. Para fazer digestão, para ser quebrada. E aí você vai comer menos vezes durante o seu dia. Não sei se você já fez alguma vez alguma refeição com muito mais gordura, a fome ela não vem. É verdade. Você não precisa ficar comendo a cada 3 horas, como é o preconizado. Você não precisa ficar comendo lanchinhos. Aqui até a gente tem algumas estratégias de lanchinho que eu até trouxe pra gente poder falar. Que é gordura. Exatamente, que são lanchinhos ricos em gordura. O próprio chocolate. Pode ser um excelente lanchinho? Um excelente lanchinho. Então, Vi, pra gente entrar em cada alimento, combinei que a gente, antes de tudo, passaria pro público algumas informações importantes. O fato de aumentar a gordura significa diminuir alguma coisa. Então, vamos nesse raciocínio. Vão mandando perguntinhas, tá? No @VocêBonitaTV. Como é que a gente começa a estratégia, então, de usar a gordura a nosso favor? A gente tem que dar uma diminuída realmente nos carboidratos, tá? Os carboidratos, eles não precisam ser extintos da dieta, eles não precisam ser totalmente eliminados, mas eles têm que ser reduzidos. A ideia principal é o quê? É reduzir carboidratos refinados. Certo. Então, farinha branca, açúcar refinado, pão, massas. A gente não precisa tirar totalmente. Tá. Se a gente tira totalmente os carboidratos e tem um consumo muito baixo, a gente pode entrar em cetose. Certo, tá? Que é da dieta cetogênica. A dieta cetogênica, exatamente. Só que a dieta cetogênica, ela é muito utilizada para quê? Para algumas doenças. Então não tem a necessidade de um indivíduo saudável, que faz uma atividade física, que tem uma rotina legal, entrar em cetose. Perfeito, entendi. Então, por exemplo, abóbora. Muita gente fala para mim assim, a abóbora é um carboidrato. Posso comer? Pode. Dependendo da quantidade que você vai comer, a abóbora ela tem muito mais fibra do que carboidrato efetivo. Tá. Então, ele vai ser bem absorvido e vai ser bem utilizado dentro dessa estratégia. Tá. Batata doce, mandioquinha, o próprio inhame, o cará, entram também, porque a abóbora ela fica meio no meio, né, de amido. Muito, exatamente. A abóbora ela tem muito menos amido e muito mais fibra. Esses outros tubérculos também entram, dependendo da quantidade que você come. Tá. Porque a estratégia low carb, que é da dieta low carb com baixo carboidrato e mais gordura, ela mantém de 30 a 50 gramas de carboidrato. Por dia? Por dia. Tá. Então, se a pessoa comer tudo de uma vez só, ela não come mais nada.
E aí não é inteligente, né, gente? Exatamente. Pensa, vai dividindo ao longo do dia para você, em todas as refeições, comer um pouquinho. ter também, que é um sabor gostoso. Delícia. Agora, você comentou das farinhas e citou farinhas brancas. As pessoas hoje têm muitas dúvidas, até antes de entrar na gordura, tá, gente? Pra vocês irem construindo um raciocínio comigo. Quanto às massas integrais. Então, assim, tem glúten, tem farinha integral, mas não é farinha branca. Como é que a gente usa essa estratégia? Nesse caso, a gente deve evitar também e preferir o amido dos legumes? O amido dos legumes, ele é muito mais natural. Ele é uma coisa que vem da natureza, eu acho muito mais inofensivo do que uma massa. Perfeito. A massa, se a gente pensar numa massa sem glúten, normalmente ela tem um pouco mais de carboidrato. Mas ela ainda é muito boa. E tem opções de massa de grão de bico, massa de espinafre, de trigo sarraceno, que são sem glúten. E a de grão de bico, por exemplo, tem menos carboidrato do que as outras. É uma boa opção. É uma boa opção. Então, de todas as opções ainda, essas que você citou são melhores do que usar a farinha integral só porque ela é integral. Exatamente. Ela continua sendo farinha com amido e glúten. Exatamente. Primeiro ponto. Tá, entendemos que a gente diminui um pouco o carboidrato. Como que a gente faz, então, Vi, para inserir essas gorduras e quais grupos você escolheu, né? Pra gente saber quais a gente tem que ter em casa na hora de colocar essa escolha e se, de fato, ela tem que estar em todas as refeições do dia. Ponto muito importante. Eu acho que na hora que a gente está tirando o carboidrato do prato, a gente precisa colocar alguma outra coisa que não pode ser só gordura e não pode ser só proteína. O que a gente tem que colocar? Fibra. Tá? Os legumes, a salada, legumes vegetais, eles têm que ser a base do prato. As gorduras, as proteínas, etc., eles são um a mais. Entendi. Então, eles vão complementar o seu prato só. A base tem que ser das fibras. Tem que ser fibras. E aí a gente tá falando de todos os legumes. De todos. Tem abobrinha, tem berinjela, tem chuchu, diversos. Palmito, pode brincar. Tomate, cenoura, beterraba também. Eles têm um pouquinho mais de carboidrato, sim, mas eles não podem ser extintos da alimentação. Tá. E é melhor cru, né? Do que é melhor cru. Cozinhar e liberar muito amido. Exatamente. Tá, então fizemos um pratão de salada. Aqui você trouxe a chia. A gente pode jogar chia em cima? Pode jogar chia, você pode jogar um azeite. Tá. Aqui eu trouxe também um alimento que ele tá super em alta, que é o que? A banha de porco. Fala um pouquinho da banha. A banha de porco artesanal. As pessoas com muito medo de comer gorduras, né? Evitaram o quê? Evitaram carnes um pouco mais gordas, até mesmo como salmão. Uhum. É um alimento fantástico, porque é o quê? Um alimento natural. Tá. O grande problema é a gente não encontra banha de porco artesanal fácil, né? Porque tem que ser de boa qualidade. Exatamente. Tem que ser um porquinho que viveu bonitinho no interior, que foi alimentado de uma forma correta. A ideia da banha de porco, ela é o quê? Substituir, não precisa trocar, mas da vez, ao invés do azeite, de usar azeite ou de usar manteiga para refogar, usar a banha de porco. Tá. Então você pode fazer, por exemplo, um brócolis na banha de porco. E fica saborosíssimo, Fica né? bem gostoso. Você é a favor, assim, de uma quantidade X que a pessoa... Claro que vocês passam os cardápios. E é sempre legal seguir o cardápio da nutricionista, gente. Ela passou ali, que é uma colher de chá. É uma colher de chá. Que é tudo calculado. Porém, a gente aqui na culinária, a gente já viu, e a Malu faz muito isso, mas diversos, né, profissionais, de pincelar essa gordura e pincelar o fundo da panela. Você acha que isso é algo que mantém aí um limite pra galera também não exagerar? Acho que sim, porque além da gordura que a gente coloca na panela pra fazer o refogado, a gente tem a gordura de adição. Tá. Então vamos supor que assim, você fez o brócolis na banha de porco, depois você vai querer jogar um azeitinho. É verdade. Ou você vai colocar algumas amêndoas laminadas, alguma coisa pra dar um sabor a mais. E aí, olha só, a gente já tava com a gordura da banha de porco, aí a gente colocou a gordura do azeite, colocou a gordura da amêndoas, aí depois do almoço a gente faz o quê? Come um chocolatinho, aí o excesso. Entendi. Aí esse excesso que a gente não pode ter. A ideia é ser tudo muito equilibrado. Todos esses alimentos, eles podem entrar diariamente nas refeições. Tá. Todos. Em todas? Em todas as refeições. Só que o segredo é a quantidade, até porque é muito mais calórico do que outros alimentos. Tá. E também fazer trocas e substituições. Então, não comer só a banha de porco, da mesma forma que não comer só o azeite. Entendi. E claro, gente, ter uma noção aí dessa quantidade. Nessa refeição quero comer meio abacate porque eu tô com muita vontade. Aí na próxima você dá uma segurada. Exatamente. É essa a estratégia. Exatamente. Tem perguntinha já pra você. Escrevam, aproveita que a Vi tá aqui, hein, gente? @VocêBonitaTV, olha lá. Beijo, Kátia, obrigada. Só uso manteiga ghee para fazer a comida. É melhor que óleo de coco? Puxa vida, que interessante a pergunta. A gente vai comparar um pouquinho as gorduras agora, né? Não, de maneira alguma. As duas gorduras são excelentes. Elas são muito diferentes. A manteiga ghee, ela tem um quê muito especial, que é o quê? Ela tem butirato. A gente sempre fala muito sobre a parte do intestino, não é? Que o intestino é muito importante. E o butirato, ele é substrato energético
para o seu intestino. Então, ele traz muito o quê? Muito mais potência, muito mais saúde intestinal. Ai, que legal. Então, usar a manteiga ghee pelo menos uma vez ao dia eu acho super bacana. Tá. Já o óleo de coco, ele é rico no quê? Triglicerídeos de cadeia média. Tá? Que eles são uma fonte energética muito incrível. Ele não precisa ser quebrado para poder produzir energia. Tá. Então, ao passo que você come o óleo de coco, ele já te dispara essa energia de uma forma muito rápida. Legal. Então, isso, tanto que tá super na moda o Bulletproof Coffee. Que é o cafezinho com Óleo de coco e a manteiga ghee. Então, é uma junção das duas. O óleo de coco tem esse triglicerídeo de cadeia média e a manteiga ghee tem o quê? Uma gordura saturada. Eu disparo energia e com a manteiga o quê? Eu sustento essa energia. Ai, que legal. Exatamente. Mas, isso é uma estratégia só para quem pratica atividade física? Não. Para todo mundo? Para todo mundo, para quem quer ficar em casa estudando, porque você melhora muito sua cognição, muito seu desempenho neuronal. Você consegue focar muito mais, ter muito mais atenção. Eu uso no meu dia a dia para trabalhar. Eu tomo para ir trabalhar. É o seu café da manhã? Meu café da manhã. Mas não adianta botar o pãozinho. Não, exatamente. É só o café. Exatamente. Até porque aí a gente entra num outro ponto. Quando a gente faz uma refeição rica em gordura, por exemplo, o Bulletproof, a gente faz o quê? A gente mantém a nossa insulina super estável, tá? Eu ia te perguntar da insulina. Vamos falar da insulina, então. A insulina, ela é o hormônio responsável pelo quê? Pelo acúmulo excessivo de gordura. Insulina muito alta, já tem estudos muito bem consolidados falando sobre algumas doenças, muitas doenças, e acúmulo de gordura, principalmente gorduras localizadas, tá? A ideia é o quê? Manter a insulina sempre baixinha, num nível baixo, e ela sempre estável, então sem ficar oscilando muito. Tá. E isso a gente consegue com uma refeição que tenha um pouco mais de gordura, mas menos carboidrato. Exatamente. Esse é a estratégia, então, talvez. Claro, tem um valor calórico de cada um deles, que você vai usar com equilíbrio. Exato. Vocês entenderam essa parte. Porém, é mais estratégico do que comer mais carboidrato. Exato. E fazer mais refeições ao longo do dia. Que faz o quê? Aumenta a insulina. O tempo todo. E dá mais fome. É verdade. Quanto mais você vai botando um lanchinho que tem amido, você vai disparando a insulina. Exatamente. E isso é o problema, né? Esse é o grande problema, porque você fica nessa oscilação. E aí, a longo prazo, isso é muito ruim para o desenvolvimento de algumas doenças e também pela fome. É verdade. Porque a gente fica o tempo inteiro com fome. Com fome. Não é? Sabe tudo. Vamos lá. Próxima perguntinha do público, na tela. Obrigada, Jéssica. Um beijo pra você. É verdade que a gordura desacelera a digestão do alimento? A gente pode falar de tudo, então. Da proteína, da gordura e do carboidrato. Vou falar dos três para digestão. O que a gente fala, como nutricionista, a gente prega sempre? Não consumir um carboidrato sozinho. Toda vez que você consome só um carboidrato, então vamos supor que eu comi só uma banana, minha insulina sobe. Tá? Aumentei minha insulina. No que ela aumenta, ela cai rápido. Dá aquela hipoglicemia, dá aquele mal-estar, daquela tontura. O que eu faço? Quando eu coloco, por exemplo, uma banana junto com amêndoas ou junto com chocolate, eu consigo estabilizar a velocidade que essa insulina vai cair. Então, ela vai desacelerar realmente a digestão do carboidrato. Certo. Nas proteínas, não tanto, por quê? Nas proteínas, a gente já tende a ter um pouco mais de gordura. O próprio salmão, por exemplo, ele é uma proteína, mas é uma proteína rica em quê? Em gordura. Tá. Então, ela tende a diminuir a digestão do quê? Desacelerar a digestão de mais de carboidratos do que de proteínas. Então, é inteligente. Exatamente. Não adianta, gente. Vai Por ser isso que os lanchinhos que a gente coloca é o quê? Fruta com castanhas, fruta com chocolate. Um iogurte de boa qualidade. Com nuts, com sementes. Exatamente. E o abacate também, que tá dentro total, né? Gente, pelo amor, eu escuto tanta gente falando, não gosto de abacate. Experimenta ele salgado. Faz o guacamole. Eu também não gosto de abacate. Eu gostei do guacamole. É muito bom. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A maionese que a gente fez aqui, uma vez Thaís Massa fez uma maionese. O que é aquilo? Aí você sabe o que eu aprendi? Eu agora congelo na forminha, no freezer. Eu tenho sempre. Eu tiro, ponho no micro-ondas. Pronto, né? Já ou o guacamole ou a maionese. Feita. Aí tiro, põe no micro-ondas e ele vira uma pasta. Você passa onde você quiser, joga na salada. Ai, ficou bom. Pronto. Tá pronto, muito bom. Perguntinha do público, olha lá, mais uma. Obrigada, Mirelle, um beijo. Qual a melhor proporção entre gorduras e proteínas em uma refeição? Que pergunta linda! E, bom, ela não colocou carboidrato, mas aí eu ia fechar nossa pauta te perguntando exatamente isso. Qual o café da manhã que você acha ideal e um jantar que você acha ideal? O almoço eu acho que está ali no meio do dia e as pessoas estão fora de casa muitas vezes. Então vamos falar de um café da manhã e de um jantar? Vamos. Eu estudei um pouquinho de medicina chinesa e de Ayurveda, então eu puxo um pouquinho para esse lado. Na Ayurveda, até a gente fala que o consumo dos carboidratos, ele vem o quê? À noite, que é muito diferente do que todo mundo sempre prega. Eu
Vitória Falcão, gosta de colocar um café da manhã mais rico em proteínas e gorduras para dar um pouco mais de saciedade ao longo do dia. E utilizar o momento da noite, que é um horário que o quê? As pessoas chegam no trabalho, chegam da escola, da faculdade, cansadas e querem uma comida gostosa. E eu coloco o quê? Um carboidrato. Um pouquinho de carboidrato. Um carboidrato de baixo índice glicêmico, de baixa carga glicêmica. Tá. Então, usar, por exemplo, uma abóbora assada com um salmão grelhado e um pouquinho de brócolis. Olha que delícia. Sendo que no almoço você não exagerou nesse carboidrato e no café da manhã não tinha também. Pode até colocar um pouquinho uma fruta com uma baixa carga glicêmica também. Colocar alguma coisinha um pouco mais leve. Mas eu acho que o café da manhã, justamente pra gente dar essa acelerada, ele tem que ser mais rico em gorduras. Tá aí, gordura e proteína. Arrasou! Eu sei que chegaram várias perguntinhas, porque a Vi realmente manda muito bem. Converse sempre com um profissional que cuida da sua dieta, mas escolha um profissional que você confie. Esse é o meu recado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes você está fazendo tudo certo, mas você não está chegando no objetivo, é porque a estratégia está errada. Não é, Vi? Quantas pessoas já deve ter recebido lá no seu consultório? Então, quem quiser saber mais do trabalho dela, acompanha lá no Instagram, acompanha no Stories, eu acompanho todo dia. @Nutri_Vifalcão sem acento. Nutri_Vifalcão sem acento. Você já encontra no site nutrivifalcão.com.br. Parabéns e obrigada mais uma vez. Você, sempre ajudando aí todo mundo. Obrigada, viu? Até a próxima. Beijo.